Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Bem, pessoal, então hoje já dando continuidade a nossos conteúdos na parte da química farmacêutica, a gente vai entrar com a última parte dessa parte teórica de como, no caso, acontecem nessas modificações, no caso dos compostos, né, dos fármacos, dos protótipos, para gerar novos compostos com propriedades diferentes, né, no caso, e tendo cuidado sempre como evitar que perca, no caso, algumas propriedades, no caso, como tínhamos falado nas aulas passadas. Então, rapidamente, a gente fala do grupo farmacofórico, né? Já sabemos que o grupo farmacofórico, como a gente identifica, né? Identifica através daqueles processos de determinação de estruturas, seja espectrométricas, cristalográficas e computacionais, no caso, conforme a literatura, né? Isso a gente tem que ter cuidado, né? Porque não podemos modificar o grupo farmacofórico, já que isso, como nós estudamos, pode mudar, no caso, as propriedades dela, né? E assim mesmo a gente tem que entender que observar e proteger esse grupo farmacofórico para quê? Para que essas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas alcancem a resposta biológica desejada, né, no caso. Aqui na figura estamos mostrando, no seu lado, na figura 6, no caso, né, aqui estamos mostrando, nessa figura 6 estamos mostrando basicamente um exemplo dos grupos farmacofóricos e conforme as estruturas, elas vão mudando, né, que está falando estrutura A, estrutura B e estrutura C, né. No caso, elas vão mudando, mas o grupo farmacofórico ele é constante, tá, pessoal? Então, tomar bastante cuidado com isso. No caso, na figura A, mostramos, né, a cocaína, quando ela foi, no caso, submetida a, né, um processo de melhoramento, ela se obteve o que? A benzocaína, né, no caso, um análogo dela, né? E na parte de C, né, a procaína, no caso, todo anestésicos, no caso, a partir da molécula da cocaína, né? Você observa já que foi retirado e mudou por outro tipo de compostos, tá, pessoal? Então, para acontecer essa modificação, né, e obtermos um composto melhor, a gente precisa de alguns objetivos, no caso, entender alguns objetivos para esse preparo de novas moléculas. Então, para isso a gente tem que entender, no caso, que com isso, essa modificação, a gente vai melhorar a atividade farmacológica, minimizar a toxicidade e obter uma formulação que seja manipulada, no caso, pela gente, né, pelos profissionais de saúde, e que seja facilmente administrada e aceite pelos pacientes, no caso. Então, a modificação desses medicamentos vão causar, temos que procurar atingir esses objetivos que a gente está falando. Tá, pessoal? Para isso, a gente vai utilizar alguns processos gerais, no caso, né? Temos dois processos gerais utilizados no método de modificação dessas estruturas de fármacos conhecidos. Obviamente, aqui a gente vai falar, por enquanto, de moléculas já conhecidas, tá? Então, temos dois processos que a gente vai falar: associação molecular e a dissociação molecular. São esses dois processos que imperam, né, no caso, nas modificações. Dentro da associação molecular, no caso que, como o próprio nome fala, é uma associação de diferentes medicamentos ou fármacos já conhecidos, que são os análogos, né? No caso do protótipo. Aí dentro desses tipos de associações, nós vamos ter três tipos, né? A principal é a adição molecular, aqui a replicação molecular e a hibridação molecular. São esses três tipos de associação molecular, tá? Não se confundam. Beleza. Então, essa adição molecular, você vai, como o próprio nome fala, adicionar grupamentos diferentes, baseando-nos no princípio da ligação com forças fracas, ou seja, com tipos de ligações fracas. Tá, galera? Então, aí botamos um exemplo, a molécula A, que é a difenidramina, no caso antihistamínico, e vamos associá-la com a molécula B, né? A molécula B
que é uma teofilina. Então, no caso, a difenidramina, né, é um antihistamínico dos receptores H1, como tinha falado, e a 8-cloroteofilina, no caso, ele é assim, falando no farmacognosticamente, ele é uma dimetilsantina, que ela provém da cafeína, né? Então, ela é um derivado da cafeína e que está presente, no caso, no cacau e no chá. Mas também ela é um medicamento, um fármaco do grupo dos antiasmáticos, é um broncodilatador, no caso. Então, essa associação da molécula A e B se dá através, no caso, de ligações fracas, né? Se você pode observar na ligação do grupo nitrogênio da molécula A, né, do difenidramina, vai se ligar, basicamente, com essa parte, no caso, da 8-cloroteofilina, através de uma ligação fraca, tanto que torna, nesse caso, a esse nitrogênio instável, porque ele está com mais elétrons do que o normal, né? No caso, ele precisa somente 3 ligações, e olha, ele está com 4 ligações, então isso deixa essa molécula instável. Tá? Por isso que a gente fala, são forças fracas, ligações fracas. Em qualquer momento, dependendo de chegar a outro agrupamento, ela pode se desfazer, no caso. Mas, a gente formou o quê? O dimenidrinato. Esse dimenidrinato, ele é um medicamento que é muito utilizado como antiemético e um antivertiginoso. No caso, geralmente, né, pertence à classe dos antihistamínicos e inibidores H1. Beleza, então, pessoal, então você percebe que basicamente melhorou, né? Não mudou muito, né? Ele se iniciou com a molécula A, que já é a difenidramina, mas a molécula B, né, 8-cloroteofilina, e nos formou o dimenidrinato. O dimenidrinato, né, também é um antihistamínico, só que é mais envolvido com a parte antiemética e antivertiginosa, no caso. Normalmente mareios, náuseas, né, que é aquilo que a gente fala mais claro. Agora temos a replicação molecular. Essa replicação molecular é nada mais do que, além de ser uma associação de grupamentos idênticos, no caso, através de uma formação de ligação covalente, que é uma ligação mais forte, né, obviamente, se no caso se adiciona, né, dois grupos iguais, semelhantes, então teremos uma duplicação molecular. Então é a associação de grupamentos idênticos, então vai ter uma duplicação molecular, que a gente pode até chamar. Aqui no exemplo temos a molécula A e B, a molécula A, acetilcolina, neurotransmissor, né, aqui esta estrutura dessa acetilcolina, no caso, e se a gente adiciona, duplica, no caso, essa molécula de acetilcolina, a gente vai obter uma molécula final que seria a succinilcolina, no caso que já capaz de ouviram falar, né? Ali uma associação de duas moléculas de acetilcolina. Essa succinilcolina, ou também chamado de succametônio, que vem na forma de cloreto de succinilcolina ou succametônio, no caso, é um fármaco estruturalmente formado por, como tínhamos falado, duas moléculas de acetilcolina. É muito utilizado na medicina como um relaxante muscular, principalmente musculatura esquelética. Pode ser utilizado também em intubações e para tratamento de convulsões induzidas e cirurgias, no caso, né? Então, você percebe que da replicação formou outra molécula. Depois temos a hibridação molecular. Essa hibridação molecular é uma associação também, só que agora de grupamentos diferentes ou mistos, através da formação de ligação covalente. Se aqui nós observamos, temos na molécula A um conhecido da gente, o ácido salicílico, tá? Não é acetil salicílico, é o ácido salicílico. E foi adicionado uma molécula de paracetamol, que é o paracetamol, e ele nos produz a ligação, se deu através basicamente do grupo hidroxila do ácido salicílico com o grupo hidroxila presente do paracetamol.
Isso nos formou a molécula de acetaminossalol. Esse medicamento, fármaco novo obtido, né, como é conhecido como acetaminossalol, ele tem propriedades, no caso, anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas, porque quando teve essa fusão, ela adquiriu mais essas propriedades. Por isso que eles chamam híbrido, uma hibridação, porque ele foi somando propriedades farmacológicas dos seus precursores, no caso, né? E com isso a gente entende que essa hibridação molecular, no caso, é realizada no sentido de alcançar aqueles objetivos que até nós tínhamos falado, né? Um sinergismo da ação farmacológica, obter uma terapia dupla de duplação, né? Pelos efeitos farmacológicos, no caso, e modular os efeitos secundários indesejáveis presentemente. Aí vamos ter também a dissociação molecular. A dissociação molecular basicamente consiste na síntese de análogos cada vez mais simples do composto modelo, ou seja, do protótipo a gente obtém moléculas cada vez mais simples, no caso, né? Elas são réplicas parciais ou virtuais do fármaco protótipo, como tínhamos visto. Este protótipo é geralmente um produto natural de estrutura química muito complexa. Então, volta ao exemplo que tínhamos falado lá em cima, né? No caso, o exemplo da cocaína, por exemplo, na estrutura A. Ela é uma estrutura natural, muito clínica, então a gente precisa dissociar ela para encontrar produtos que não sejam tão... tenham ações tão fortes quanto a estrutura natural. E foi daí que se reduziu, se diminuiu o tamanho, se dissociou, se fez réplicas parciais virtuais com efeitos cada vez menores, que a gente chama, no caso, de dissociação molecular. E aí obtivemos o que? A estrutura B, que seria uma benzocaína, né? Estésico. Aí se a gente continuar, temos a procaína, também anestésico, a tetracaína na estrutura D, que é mais comum, né? A gente utiliza bastante isso na parte odontológica, e a butetamina, que também é um anestésico, tá, pessoal? Aqui, se a gente ver outro modelo, né? Aqui podemos ver o processo no caso de dissociação molecular presente, né, dessa figura 11. Bem, isso é nos processos gerais, mas também a gente vai ter alguns processos especiais, no caso, que são métodos de modificação molecular, né, que usa diversos processos gerais, ou seja, ele pode utilizar tanto hibridação como dissociação, etc., né? E normalmente eles vão ser associados em duas classes. Aquelas alterações que aumentam ou diminuem as dimensões e a flexibilidade de uma molécula, seu tamanho, né? Mais que tudo. Temos os que vão provocar alterações nas propriedades físicas e químicas, no caso, através da introdução de novos grupos ou substituição de determinados grupamentos. A primeira classe, a gente compreende processos especiais como, isso que a gente vai estudar hoje bem de cheio. No caso, o fechamento e abertura do anel aromático, né? A gente está falando, formação de homólogos mais baixos ou mais altos, introdução de ligações duplas, que tudo isso provoca alterações nesses fármacos, assim seja introduzir, retirar ou substituir grupos volumosos, no caso, porque esse é o objetivo, né, como tínhamos visto no último, parte da dissociação molecular, tá? Então, isso aí é importante. Já a segunda classe de processos, já ele envolve outro tipo, como são a substituição isostérica, tá? Mudança de posição ou reorientação de determinados grupos, grupos funcionais, é claro, né? Introdução de grupos alquilantes, a gente está falando de radicais, pode ser etil, metil, propil. Aí vai ter a modificação dessa estrutura para quê? Para inibir ou promover os estados eletrônicos, ou seja, quando a gente fala estados eletrônicos, que ela esteja... Beleza, pessoal?
Assim também vamos ter o fechamento, a abertura do anel, que é a primeira que nós falamos, a primeira classe, na qual, né, a gente basicamente vai fechar, nesse caso, nessa estrutura, podemos observar na figura 12 a efedrina, no caso, na posição do hidroxila e o grupo amina, que eles vão fechar, vão ser fechado esse anel através de reações de Diels-Alder, que são formação de anéis cíclicos, no caso, e com isso a gente vai intensificar a potência farmacológica, tá? Elas são muito utilizadas no caso. Então, quando fechamos essa molécula da efedrina, a gente obtém uma nova molécula chamada da fenmetracina. E essa fenmetracina, pessoal, ela estava no mercado, ela inibia o apetite, ela era um anorexígeno, essa fenmetracina, tanto que ela foi retirada do mercado porque, né, aquela história, né, o povo começou a tomar que nem água, né? E as propriedades, no caso, os mecanismos, efeitos colaterais, no caso aí, tiveram alguns problemas com muitos pacientes. Tá? Então, isso intensificou uma propriedade nesse processo de fechamento e abertura do anel. Aí temos outro exemplo, no caso, já que já é a abertura do anel, temos a molécula do estradiol, tá? Na qual, na molécula do estradiol, vai sofrer uma mudança, né, no caso. Se vocês podem ver, vai ter vários locais nos quais os anéis vão ser abertos, né? Se você pode observar aqui com maior detalhe, tem locais nos anéis eles são abertos e gerados outro tipo de anéis, no caso, né? Tem aqui um anel cíclico, ele passa a ser um anel de 6 carbonos, fechado, aromático, né? E com isso nos forma o dietil que é muito utilizado no caso para tratar carcinoma de mama, né, de uso veterinário no caso. Aí também vamos ter a formação de homólogos mais baixos ou mais altos, né? Essa é a segunda parte, né, na qual a gente utiliza, no caso, uma série alcalínica polimetilênica e ciclo polimetilênicos de homólogos, né? Bem complexo isso, mas na verdade o que a gente quer com isso é a formação desses homólogos que vão ter que uma atividade que essa atividade aumenta regularmente, tá? Depois, que também pode ser essa atividade aumentada irregularmente, né? E também, no caso, a atividade que aumenta ou diminui, atinge um valor relativamente alto ou baixo, né? E permanece mais ou menos constante para alguns ou muitos membros superiores, dentro da molécula falando, né? Aí, no caso, se for uma atividade alterna, sendo que os membros têm um número de par de átomos de carbono consistentes, isso vai levar a que tenha uma modificação dessa molécula, como a gente vai ver nos exemplos, né? E já se a atividade se modifica, é porque vai ter membros mais baixos, no caso, e outros mais altos, e outros de outros tipos predominantes, né? Por exemplo, aqui temos o tiopental, né, barbitúrico, temos a molécula B, o barbital, e a molécula C, o fenobarbital. Olha, obviamente elas seguem umas estruturas na qual foram adicionados estruturas como, por exemplo, o grupo fenil, né, como tínhamos falado, grupos alquilantes como o metil nessa parte aqui, e entre outros. Isso modifica basicamente o efeito, aumenta ou diminui essa atividade, tá? Todos eles são barbitúricos, né? Lembrando o tiopental, além de ser um anestésico, ele também é a droga da verdade, tá? Eles eram utilizados também como ansiolíticos, antipsicóticos, no caso. Temos agora outro processo de introdução de grupos metilênicos, no caso. Na introdução de grupos metilênicos, ou seja, introdução de grupos metil também, como estamos mostrando aqui, ele vai aumentar a lipofilia, né? E vai provocar algumas restrições estéricas.
E isso vai promover a passagem através da membrana biológica, então aumento na entrada desse fármaco através, no caso, da introdução de grupos metilênicos, tá? Como por exemplo na difenidramina, né, a molécula A, se a gente adicionar grupos, aqui mostrando o grupo metil, né, em diferentes posições, aumenta no caso a passagem fácil através das membranas. Podemos ter também os efeitos da introdução dos grupos metila no metabolismo, são aumento da taxa de metabolismo por oxidação de metil para o grupo carboxila, no caso. Essa atividade é apenas observada com 3 grupos metil, no caso. Agora, se a gente substituir, né, tem uma substituição do átomo de enxofre no agente, no qualquer agente antipsicótico, né, aqui que a gente está mostrando, a molécula A, clorpromacina, no caso, pelo grupo etil, né, no caso. Observa, trocou o enxofre pelo etil. Aí a gente tornou um novo medicamento, que é a clomipramina, que ele é um antidepressivo. Então você percebe que não mudou muito, né? Ainda está dentro de fármacos, no caso do sistema nervoso central. Agora, se a gente trabalhar com introduzir ligações duplas, né, duplas ligações a fármacos que normalmente têm ligações simples, isso vai causar efeitos. Que efeitos são? Modificam a estereoquímica do fármaco, podendo originar compostos cada vez melhores, né, no caso. Ou também, se você altera as propriedades físico-químicas, também altera a atividade biológica. Então, essa introdução de ligações duplas vão modificar a atividade biológica. Seja, no caso, introdução retirada, no caso, vão trabalhar bastante com a flexibilidade de uma molécula, tá? Um exemplo, né, no caso, a introdução de uma dupla ligação nesta molécula A, que é na hidrocortisona, no caso, né? E se for, no caso, na prednisona, né, ele confere uma potência anti-inflamatória 30 vezes maior que análoga que o cortisol, né? Por isso que os anti-inflamatórios esteroides, né, eles são melhores no caso. Por causa, observa na estrutura B dessa dupla ligação. Porque depois é semelhante à prednisolona e hidrocortisona, só por uma dupla ligação que fez o que? Aumentar a flexibilidade dessa molécula e ela ser 30 vezes maior que a hidrocortisona, o que lhe dá uma potência, né, anti-inflamatória maior, bem maior. Agora, se esse fármaco insaturado estiver envolvido com ligações de Van der Waals, né, com uma superfície plana de um receptor, isso pode provocar o que? Uma perda da atividade. No caso, se a gente for colocar o exemplo, né, o ácido beta-fenilpropiônico, no caso que ele está inativo, né, e ele pode se transformar, no caso, um ácido Z-cinâmico, né, regulador do crescimento de plantas, ou vice-versa. Esse ácido cinâmico se transformar em uma molécula inativa que ele perdeu, no caso, né. O exemplo do ácido Z-cinâmico. Na introdução ou retirada de anel, né? Aí, no caso, o aumento do tamanho é útil, né, no preenchimento de uma fenda hidrofóbica num sítio-alvo, ou seja, uma maior ligação ao receptor, né, que seria esse sítio-alvo. E aí podemos trabalhar ou adicionando, introduzindo anéis pequenos. E isso vai mexer bastante com a atividade, pode variar, no caso, com essa introdução desses anéis. Como, por exemplo, aqui podemos observar da figura B, o 1-amino-2-fenileteno, que se você adiciona, no caso, esse anel, né, no caso, conformado por um ciclopropano, vai mudar completamente essa molécula. Mas que causa isso, no caso, essa introdução de anéis aromáticos? Ela vai causar rigidez na estrutura, então a flexibilidade, como tínhamos visto em outras propriedades, ela cai. E isso leva, no caso, à perda da potência muitas vezes. O aumento do tamanho do análogo também, e isso pode dificultar muitas vezes
a passagem dessa molécula através das membranas. Os elétrons pi podem ou não melhorar a ligação sítio-alvo, né? Aí fica naquela dúvida. O sistema aromático heterocíclico, a introdução de grupos funcionais extras que podem afetar a atividade. Capaz é aqui a parte mais importante dessa introdução. No sistema de anéis, né, como tínhamos visto, né, os análogo resistência ao ataque enzimático por impedimento, no caso estérico. Então, ou seja, perde a atividade, se torna resistente. Um exemplo claro em antibióticos, no caso nas penicilinas, por exemplo. No exemplo A, aqui estamos observando a benzilpenicilina, que ela é sensível à beta-lactamase, tem um efeito. Agora, se a gente modificar esses anéis, adicionar, você vê como foi modificado essa região. Pode ter adicionado, teve introdução de anéis, isso diminuiu, aumentou a rigidez dessa estrutura e tornou ela resistente à beta-lactamase, porquanto aumentou a resistência a esse medicamento por parte da célula bacteriana. E isso também vai modificar as propriedades das substâncias bioativas, no caso. Tá, pessoal? Bem, isso aqui bem parecido, né, no caso. Aqui podemos observar se tiver a substituição do anel aromático da adrenalina por um conjugado naftalêmico, né, como utilizado no pronetalol. Observamos, né, que teve uma seletividade por beta-receptores. Esse medicamento foi uma promessa, na verdade, há muito tempo atrás, mas ele não chegou a ser provado clinicamente, já que ele provocava carcinogenicidade nos animais de experimentação em camundongos, né? Então isso levou essa molécula a ser engavetada, no caso. Mas aqui se observa que essa substituição dos anéis, no caso, levou a esse problema. Isso aqui na molécula B, o pronetalol, esse aumento desse anel provocou a carcinogenicidade dessa molécula. Já na introdução, retirou a substituição de grupos volumosos, também que é uma característica importante, né? Normalmente utilizado para converter, no caso, um agonista, um medicamento que é agonista, em antagonista, ou vice-versa. Olha, observa a importância dessa modificação na molécula, né, no caso. Isso se deve, basicamente, à presença de grupos volumosos apolares nos antagonistas. Tá? Aí que normalmente a gente vai falar a introdução de grupos metilas, né? Já tínhamos falado, aumenta a liposfilicidade, reduz a solubilidade na água. Tá? É uma maneira de provocar, no caso, essa mudança de agonista para antagonista ou vice-versa. A introdução de grupo metil, né, em posição orto pode causar impedimento estérico entre o átomo de hidrogênio metílico e o par eletrônico do oxigênio de cadeia lateral, né? Isso basicamente vai modificar a rotação conformacional dessa molécula. Para quê? Para que ela se ligue no receptor, basicamente. Aqui podemos mostrar exemplos que até já tínhamos falado, né? Difenidramina, molécula A, né? E seu análogo ortometildifenidramina. E isso vai provocar um análogo para metildifenidramina. E esses aí perdem atividade, tanto o análogo B como o C, eles perderam essa atividade da molécula original, pelo fato, né, dessa introdução de grupo metila, né, de grupos metila. Se a gente introduzir, no caso, halogênios, né, cloro, bromo, enfim, aí também vai aumentar o caráter lipofílico e diminuir a solubilidade em água, né? Isso também, né, é importante, mas isso também vai depender do tipo de halogênio que você vai utilizar, né? Será cloro, bromo, flúor, enfim. Introduzir também os grupos hidroxila ajuda, né, também, né? Dependendo do que você quer, né, já que eles vão diminuir a lipofilicidade e aumentam a solubilidade em água, né? Então tornam a molécula mais solúvel.
Então isso depende do momento, né, na qual, onde você vai trabalhar com esse medicamento. Aqui temos um exemplo, né, na molécula A, tem a isoprenalina, né, que é um agonista. Quando ela sofre, no caso, a adição de grupos hidroxila nas suas cadeias, ela vai, no caso, formar, né, vai se tornar solúvel em água, né? Isso é o antagonista, seria o propanolol, né, que também tem a conformação de grupos hidroxilas presentes dentro da sua molécula. Outra modificação bem legal também, que é a substituição isostérica. E a gente, para entender isso, a gente precisa primeiro falar sobre os isósteros, tá? Que a gente tinha até falado brevemente nas aulas passadas, que são compostos ou grupos de átomos que têm o mesmo número e disposição de elétrons, né? Ou seja, isósteros são cuja camada externa eletrônica é semelhante, tá? Por exemplo, temos os grupos sulfadril, os grupos amina e os grupos metila, né? São isósteros. De quem? Dos grupos hidroxila, dos grupos enxofre, dos grupos amina, tá? Aí a gente vai trabalhar com os biosósteros, né? São grupos de átomos substituintes que apresentam propriedades biológicas similares a quem? Às substâncias do protótipo. Então a gente quer isso. Quem são esses biosósteros, né? São todas essas moléculas que estamos observando aqui. Muitos de vocês já conhecem o grupo carbonila, né? No caso, o grupo SO2, né? No caso, sulfidrilas, os grupos ciano, enfim, grupos amina. São exemplos de biosósteros no caso. E eles são importantes porque, no caso que tínhamos falado, né, apresentam propriedades biológicas, mas a gente tem que observar que às vezes a utilização desses biosósteros pode comprometer a atividade farmacológica. Aí você, obviamente, vai rejeitar isso. Os isósteros clássicos que a gente conhece, né, foi dado por Erlenmeyer, no caso. E a gente tem, né, no caso, o enxofre, temos o eteno, né, no caso, o etinil, né, que é dupla ligação, os isósteros não clássicos, aqueles são substituídos numa determinada molécula e eles dão origem a um composto com disposição estérica e configuração eletrônica semelhante às do composto matriz, né, no caso. E aí são bastante, tem hidrogênio e flúor, no caso grupo carbonila, grupo sulfidrilas, enfim. Aí entramos outro processo também que se utiliza bastante na química farmacêutica, que é a latenciação, que é a transformação do fármaco de transporte inativo, no caso, que através de uma reação química ou enzimática libera a porção ativa do local, no local de ação próximo dele, né? É o que normalmente chamaria os profármacos, né? Então são fármacos que entram inativos e quando passam, no caso, sofrem através de uma reação química ou enzimática, se transformam em ativos, ou seja, vão para o fígado, por exemplo, né? Um exemplo desses profármacos, no caso, é a codeína. Temos também a levodopa presente, né, que vai em dopamina, enfim. Então, observamos, né, por esse gráfico simples, como tem no caso, a transformação de um fármaco inativo para um ativo, né? Tem a levodopa que estamos falando, né, utilizado para Parkinson, no caso. Quando você vai fazer o planejamento de um profármaco, né, através da latenciação, você tem que ter em conta alguns critérios. Primeiro, existência de grupos funcionais na molécula matriz, capazes de sofrer a derivatização, né, se transformarem para oferecer essa propriedade ativa. Aí tem a existência de mecanismos ou sistemas nos organismos capazes de bioativar o profármaco, no caso.
facilidade e simplicidade de síntese e purificação do profármaco, também bem bastante simples, né, no caso, e a estabilidade química do profármaco. Essa latenciação, ela permite a reintrodução de fármacos antes descartados por suas propriedades indesejáveis e transformados de acordo com a forma farmacêutica, né, num composto ideal, tá? Os métodos mais utilizados pela latenciação é a esterificação e a amidificação, né? E esses estão ligados diretamente a transportadores que não são hidrolisados por enzimas lisossômicas. Nesse caso, você tem que introduzir esses agentes, no caso, dentro de um transportador, ou seja, né, através de uma enzima, de uma proteína, no caso. Aqui no caso, na figura 29, nós observamos, no caso do 17-beta-estradiol, tá? Que sofre um processo de esterificação, né? Vai sofrer um processo de esterificação do seu grupo fenólico, que vai aumentar em 5 a 7 vezes a sua biodisponibilidade oral. Então, essa estrutura do 17-beta-estradiol é a AA, né? E seu profármaco, essa estrutura B, então foi adicionado, obviamente, teve uma introdução, o que facilitou que ela aumente sua biodisponibilidade, né? Senão ela rapidamente ela era reabsorvida pelo corpo e não exercia um efeito, tá? Bem, se a gente falar, né, de outra estrutura que tem esse exemplo de latenciação, podemos ver o fármaco de ação renal, que é o antibacteriano acetil-L-glutamil sulfametoxazol, né? Que ele requer duas etapas, no caso, duas etapas para essa liberação inicial, no caso, né? Então ela vai entrar como um profármaco para depois se transformar no fármaco, né? Então, no primeiro entra como esse acetil-L-glutamil, que no corpo vai ser ativado por enzimas como a silase e a gama-glutamil transpeptidase para se transformar no sulfametoxazol, né, que é o antibiótico, feito renal no caso. Obviamente hoje tem melhores, né, mas a gente explica como acontece esse processo de latenciação. Bom, pessoal, seria até aqui essa nossa aula, né? Leiam bem esse conteúdo porque ele é bastante complexo, né? Às vezes é meio difícil de explicar se a gente não botar os exemplos na prática, né? É bem complexo, mas leiam novamente, foquem naquilo que eu estou marcando em amarelo, tá? Tanto exemplos como critérios. Beleza? Então, pessoal, abraços aí e até a próxima.